Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Goiano de Saúde Única. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Congresso Goiano de Saúde Única. Eu sou o professor Gessimar Martins e estarei aqui com vocês hoje, fazendo essa abertura, a apresentação dos palestrantes. Amanhã nós teremos aqui a presença também do nosso organizador, o professor Leonardo, que vai estar com vocês na noite de amanhã. Então, para a gente iniciar aqui, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que acreditaram no nosso congresso, primeiro Congresso Goiano de Saúde Única. Um marco na história do estado de Goiás, mas não restrito apenas aqui. Nós resolvemos fazer esse evento nessa modalidade online para que você pudesse acompanhar de qualquer local, de qualquer estado, de qualquer país e estar participando aqui conosco. Acreditamos muito no potencial da ciência e esse congresso traz grandes inspirações. Nós teremos aqui vários palestrantes, vários temas extraordinários no campo da ciência e da saúde única. Então sejam todos muito bem-vindos e antes de nós começarmos aqui a apresentação, gostaria de saber de onde que vocês estão falando. Então coloquem aqui no chat, vão colocando aí de qual cidade, de qual estado que vocês estão participando do primeiro Consul. Deixa eu ver de onde que vocês estão vindo. E para a gente poder começar, deixa eu apresentar aqui a programação para vocês. Então, nosso evento vai acontecer hoje, dia 23 de janeiro de 2026, e amanhã, dia 24. Então, serão 2 noites aí de grandes aprendizados com todos os nossos palestrantes. Na noite de hoje, daqui a pouco, a gente vai ter aí a palestra do Fernando Gomes Barbosa, que vai falar um pouquinho sobre avaliação da eficácia e bioativos do cerrado no manejo sanitário de rebanho leiteiro. Depois nós teremos uma palestra da Daniele Gonçalves, que vai falar sobre a teia da vida, a biologia e a integração na saúde única. Teremos também o João Vitor Guimarães. O professor João Vitor vai falar sobre cultura de prevenção, como a segurança do trabalho contribuiu para a saúde única. E a gente fecha a nossa primeira noite do evento com a Lara Judite, que vai falar sobre jejum e exames laboratoriais. Gente, olha só, nossa primeira noite já está repleta de temas extraordinários e profissionais aqui que dominam, que vivenciam a realidade do que eles vão falar no dia a dia. Amanhã nós teremos também mais 3 palestras para fechar com chave de ouro o nosso evento. A gente vai começar às 19 horas também. A primeira palestra vai ser da Aniele Monteiro, ela que vai falar um pouquinho sobre quando a química cuida, ciência, inovação e saúde. Depois, na sequência, vocês terão uma palestra comigo também, professor Gessimar Martins. Eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial na pesquisa em saúde. Podemos, mas devemos? Trazer esse questionamento, uma reflexão ética entre a ciência e a consciência de utilizar a inteligência artificial. E aí nós fechamos a nossa segunda noite com o professor Fabrício Magalhães, ele que vai falar sobre a dor invisível da velhice, um olhar sobre o suicídio em idosos. Então essas 2 noites do primeiro Consul estão repletas de temas muito bons. Então aproveitem ao máximo para poderem participar. Essa é a nossa programação de palestras que vai acontecer durante as 2 noites. E nós tivemos também um grande número de submissões de trabalhos científicos. E essas apresentações de trabalhos, vocês podem acessar elas a qualquer momento durante a realização do nosso evento aqui, que vão estar disponíveis. Você pode acessar lá pelo nosso Instagram, já aproveita para poder seguir o nosso perfil, que é instagram.com/consul.goiano. Você vai acessar aquela opção de links que tem ali na parte superior, quando você entra no nosso perfil, vai abrir aquela janelinha com 2 links. Um é da inscrição, que vocês já acessaram para se inscrever, para estarem aqui, e a gente tem ali aquele link Apresentações Científicas. Então, venham participar também desse momento durante o dia, acessem as apresentações, assistam ali as apresentações dos autores que fizeram as submissões, tiveram os trabalhos aprovados,
porque tem muito conteúdo, muito conhecimento importante nessas apresentações e a gente valoriza muito a produção científica. Então, aproveite esse espaço também para você conhecer um pouco do trabalho de outros profissionais que estão sendo desenvolvidos. E sempre que a gente vai começar um evento, a primeira coisa que todo mundo começa a perguntar é: mas e o certificado? Que dia que vai estar disponível, né? Como que eu acesso? Bom, deixa eu explicar um pouquinho aqui essa questão dos certificados. A gente teve duas categorias de inscrição. Uma gratuita, que você pode assistir a transmissão durante as 2 noites do nosso evento aqui. Então, a categoria gratuita permite esse acesso e vai gerar também, pelo seu tempo, por você estar aqui participando conosco, acreditando no evento, um certificado de 10 horas. E para quem fez a inscrição na categoria Premium, tem acesso também à gravação posterior dessas 2 noites, né, de todas as palestras aqui, e vai receber aí um certificado de 40 horas. E para quem fez a inscrição na categoria Premium, recebeu um bônus que é a publicação de um capítulo no livro do evento. Então, a gente vai ter um livro aqui sendo organizado, né, pela comissão organizadora e científica do evento, que você vai poder fazer a submissão desse seu capítulo. Não precisa entrar em contato perguntando como que eu faço, onde que eu acesso. Assim que a gente terminar o evento, amanhã, na segunda ou terça-feira, vocês que estão inscritos nessa categoria Premium, vocês vão receber um e-mail com as orientações, o template que você vai preencher para você fazer a submissão para passar pelos pareceristas para ser publicado nesse livro, né, no formato de e-book aqui do Congresso. E os certificados eles vão estar disponíveis em até 10 dias úteis após o encerramento do evento. Porque nossa equipe da comissão organizadora vai observar, vai conferir os acessos, a presença de vocês nas 2 noites para fazer a liberação desses certificados. E aí talvez muitos perguntam, como que eu registro a minha presença? Só de você estar aqui, ó, dentro da plataforma da Even3, você vai ver que no canto superior tem uma aba ali, né, no menu, escrito assim, ó, credenciamento. Só de você já acessar a área da Even3, então se você estiver acessando por acaso no YouTube, você vem aqui para o portal da Even3, porque é onde vai registrar o seu acesso durante a transmissão das nossas 2 noites do evento. E automaticamente, acessando a transmissão aqui, o sistema já faz o registro da sua presença de forma automática e depois isso vai liberar a emissão do seu certificado. Então, não precisa também mandar e-mail para a comissão organizadora pedindo certificado, perguntando. Você vai receber também, em até 10 dias úteis, o link no seu e-mail para fazer o download do seu certificado. E aí aconteceu já de muitas pessoas fizeram a inscrição inicialmente quando a gente abriu, na categoria gratuita, depois observou que tinha um certificado com uma carga horária maior, tinha o bônus extra da publicação de um capítulo e falou assim: tem como, eu quero mudar, né? Eu quero fazer a migração da minha inscrição. Pela plataforma, você não consegue fazer uma nova inscrição no sistema, porque ela vai identificar que você já tem uma inscrição ativa e não vai permitir uma segunda inscrição. Porém, a gente estudou, analisou aqui e identificou uma forma de conseguir fazer a sua migração aqui pelo sistema que a gente utiliza da Even3. Então, a comissão organizadora ela consegue fazer essa sua migração na plataforma. E para você que falar assim, eu quero fazer parte da categoria Premium, porque eu quero fazer o envio de um capítulo para esse livro também. Então, o livro ele tem ISBN, tem DOI, tem ficha catalográfica, tem conselho editorial, é publicado por uma editora. Então, você pode solicitar a sua migração de inscrição. Para isso, basta você fazer o Pix, né, do valor do investimento de R$ 70 para esse CNPJ que está aparecendo aqui na sua tela e enviar o comprovante para esse e-mail, eventos.conex@gmail.com. E aí, quando você vai enviar o comprovante, tem lá o campo de assunto. Nesse campo, o pessoal falou assim: olha, reforça esse ponto aqui, viu, Gersmar? Pede para eles colocar no assunto Consul migração para certificado 40 horas. Porque aí eles já vão identificar qual que é o evento que você está participando, qual que é o evento que você está fazendo a migração e vai ser mais rápido. E um outro ponto importante é envie esse comprovante utilizando o mesmo e-mail da sua inscrição aqui no evento, porque quando você manda pelo mesmo e-mail, eles pegam pelo seu e-mail, identificam o seu cadastro e já faz a migração rápido,
Se você mandar por um outro e-mail, talvez pelo nome eles não vão conseguir localizar, eles vão retornar o seu e-mail perguntando qual é o e-mail da inscrição no seu cadastro, aí talvez pode demorar um pouco mais. Então envie também pelo mesmo e-mail. E aí vocês vão ter, quem fizer a migração, vai poder participar aí publicando um capítulo no nosso livro. Aqui a gente criou uma capa, né, provisória só para ilustrar, materializar, né, o livro já pronto, mas a gente vai ter algumas atualizações aí na capa também. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com a nossa equipe da comissão organizadora. O pessoal está aí acompanhando, está respondendo os e-mails de vocês. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. E eu tenho certeza que esse evento vai ser extraordinário. Aproveitem ao máximo, interajam aí no chat, que a gente vai estar por aqui observando e conversando com vocês também. Então, aproveitem ao máximo esse evento. Já vamos começar agora a primeira palestra da noite. Já, já vamos direto para a palestra, né? Então, eu quero convidar aqui o nosso primeiro palestrante. Quem vai estar conosco agora é o professor Fernando Gomes Barbosa. Ele que vai falar um pouquinho sobre a avaliação da eficácia de bioativos do cerrado no manejo sanitário do rebanho leiteiro. O professor Fernando, ele possui graduação em biologia pelo Centro Universitário de Anápolis, possui também graduação em pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás, mestrado em sociedade, tecnologia e meio ambiente pelo Centro Universitário de Anápolis, tem doutorado em Ciências Ambientais pelo Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado na Universidade Estadual de Goiás. Atualmente, ele realiza estágio pós-doutoral na Universidade Estadual de Goiás no Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produtos da Biodiversidade, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado. Atua como professor efetivo na Secretaria de Educação do Estado de Goiás também. Então, com vocês a partir de agora, professor Fernando, seja muito bem-vindo, uma ótima palestra a todos e daqui a pouco eu estou aqui de volta com vocês. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa palestra. Meu nome é Fernando Gomes Barbosa. Sou atualmente, eu sou professor concursado da Secretaria de Estado de Educação de Goiás. Atuo na educação básica, nas séries iniciais do Ensino Fundamental 2 e nas séries finais do ensino médio. Também trabalho na educação de jovens e adultos. Atualmente eu estou vinculado ao Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produtos da Biodiversidade da Universidade Estadual de Goiás, laboratório coordenado pela professora doutora Joelma Badia Marciano de Paula, e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado, programa qual eu fiz meu doutoramento e hoje estou em estágio pós-doutoral. Então, eu vou falar para vocês hoje um pouquinho dos projetos que a gente desenvolve, eu acabei desenvolvendo durante o doutorado, mas estou dando sequência agora nesse estágio de pós-doutoramento. Relativo a bioativos presentes no cerrado e como que a gente pode utilizar esses bioativos no manejo sanitário do rebanho leiteiro, especificamente no tratamento e controle da mastite bovina. Então já fica aqui o arroba das nossas redes para vocês seguirem, conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. Nós temos aí o Condefé Cerrado, que é um projeto maravilhoso que a gente tem tocado em parceria com a FAPEG, Fundação Boticário, Prefeitura de Goianésia e outros laboratórios. E o arroba do PidBio, que é o arroba do laboratório, onde a gente divulga ali a nossa rotina, os nossos trabalhos, o que a gente tem produzido, o que a gente tem feito e publicado aí ao longo do desenvolvimento do trabalho de mestrado, doutorado, iniciação científica dos alunos do laboratório. Então, nessa perspectiva, o que eu trago aí para vocês? Bom, primeiro a gente tem que observar que o Cerrado, ele é um celeiro de biodiversidade. Então, ele foi classificado como um hotspot, um ponto quente de biodiversidade, onde nós temos muitas espécies endêmicas, nativas, que só ocorrem aqui nessa região fitogeográfica e que sofre muita intervenção por ações antrópicas, o manejo incorreto, a degradação ambiental, o desmatamento, as queimadas. Então, são as ações humanas
que acabam fazendo uma influência negativa que pode impactar na biodiversidade que aqui presente está. Em contrapartida, os estudos também nos indicam que a biodiversidade do cerrado, né, principalmente a flora do cerrado, nós temos aí plantas riquíssimas em compostos, em bioativos, que têm diversas atividades e ações farmacológicas, como antioxidante, antibacteriana. Então, nós temos aí essa investigação que pode nos levar, né, ao desenvolvimento de novos produtos, bioprodutos, fármacos. Então, esse é um apelo também, né, para que a gente consiga reconhecer o valor dessa biodiversidade, a gente preserve essa biodiversidade para que a gente tenha esse recurso futuramente para o desenvolvimento de bioprodutos e bioinsumos. Então, pensando nisso, né, e pensando nesse problema central do manejo do gado leiteiro, a gente tem um problema, que é a mastite. Então, o que é a mastite? A mastite é uma infecção presente na glândula mamária desse animal, que pode, né, ser ocasionada por diversos fatores. Então, entre os fatores mais comuns estão os micro-organismos, que podem ser ali fungos, algas, bactérias. E esses micro-organismos, eles podem estar relacionados a um manejo inadequado. Então, por muitas vezes, o manejo inadequado desse gado, desse rebanho, pode trazer essas complicações. Quando nós temos uma complicação gerada por micro-organismos, principalmente se eles forem, né, micro-organismos classificados como bactérias, o tratamento é a utilização de antibióticos. E o antibiótico hoje traz uma segunda problemática. A utilização de antibióticos por consecutivas vezes pode gerar o que a gente chama de resistência bacteriana. A gente acaba selecionando micro-organismos resistentes a esse antibiótico e a gente gera um outro problema. Além disso, né, a gente pode ter essa parte residual desse antibiótico naquele leite que está sendo produzido. Então, um animal que se encontra com uma infecção causada por mastite, ele também não gera renda àquele produtor. Então, ele tem que ser, né, afastado para tratamento, o que pode gerar um impacto financeiro. E aí, pensando nisso, nesse problema focal que nós temos, né, porque principalmente o estado de Goiás, uma grande bacia leiteira, um grande rebanho, digamos assim, né, em número e volume de animais produtores de leite, a gente tem que buscar estratégias sustentáveis e, por que não, de valorização do cerrado, das espécies nativas que aqui estão, para o controle e para a minimização desses impactos gerados nesse rebanho leiteiro. Então, basicamente, né, a gente está buscando estratégias alternativas que valorizem o potencial da flora do cerrado como principal potencializador no tratamento dessa infecção. Bom, nós temos então a política, o Programa Nacional de Bioinsumos de 2020, que ela incentiva a produção desses bioinsumos a partir de matéria vegetal. E aí, pensando nisso, né, nós temos aí frutíferas do cerrado, e aí vou levar você a pensar nisso. Muitas vezes a gente não consome um fruto por inteiro. A gente gera o resíduo daquele fruto. Então, vou dar um exemplo bem simples e claro para vocês entenderem. Quando a gente consome um abacaxi, geralmente a gente descarta aquela parte ali que a gente chama popularmente de coroa do abacaxi e a casca, mas aquela parte residual, ela pode ser um local onde eu encontro potenciais moléculas, potenciais princípios bioativos e eu simplesmente estou descartando. Então, olha só que interessante. Eu pensar que um resíduo, aquilo que eu vou descartar, ele pode ter valor agregado, ele pode ser utilizado para produzir alguma outra coisa, algum retorno, principalmente pensando agora nesse problema focal que é a mastite. Um resíduo pode ser utilizado para o tratamento de uma infecção na glândula mamária de um animal.
aí ele passa a não ser resíduo mais. Aí eu estou gerando um subproduto, que ele vai ter utilidade. E essa utilização, né, ela precisa de validação e é o que nós estamos fazendo agora nas nossas pesquisas no laboratório. Então a gente buscou evidenciar a ação, a presença de compostos bioativos em um resíduo de um fruto que antes seria descartado, agora ele é utilizado como matéria-prima para a produção de um extrato que pode vir auxiliar no tratamento dessas infecções das glândulas mamárias. Então, esse subproduto, né, que é feito a partir de uma planta nativa do Cerrado brasileiro. Que planta é essa, né? Então, aqui a gente tem as fotografias dessa planta. Ela popularmente é conhecida como cagaita. Não sei se vocês conhecem esse fruto, mas tem ampla distribuição aqui no Brasil, principalmente no Cerrado. Como vocês conseguem ver aí nas fotografias, né? A primeira foto mostra a floração. Então, são flores bem características das mirtáceas. Se você lembrar aí da flor da acerola, da goiaba, da jabuticaba, né? São aquelas flores brancas, pequenas, uma floração excessiva. Na época de floração existem ali muitas flores espalhadas em toda a copa da árvore. Na segunda foto, já o fruto, né? É um fruto que tem uma casca bem fina, membranoso, suculento. Então, é uma espécie que, quando frutifica, a frutificação ocorre a partir do mês de setembro. Eu tenho uma frutificação expressiva, né? Geralmente é igual a jabuticaba mesmo, então amadurece todos os frutos de uma vez. E na terceira foto, né, foi até uma foto de uma coleta que nós realizamos, você tem ali uma figura mais geral mostrando a árvore desse vegetal. Bom, a Eugênia dizentérica, né, é uma espécie da família das mirtáceas, então é uma espécie muito significativa quando a gente olha para a exploração de compostos bioativos. Quando a gente olha para consumo, então nós consumimos muitos frutos derivados dessa família das mirtáceas. E só para vocês terem uma noção, né, de amplitude de distribuição geográfica, aí só para evidenciar a ocorrência em quais estados brasileiros a cagaita pode ser encontrada. Então, como o nosso foco principal, né, de encontro dessas espécies é o Cerrado, se vocês olharem aí nesse mapa de distribuição, vocês estão vendo aí que ela se encontra nesses locais onde o Cerrado ele é predominante. Então, principalmente para nós aqui em Goiás, que tem essa ampla distribuição. Então, quando a gente olha para como essa espécie tem sido estudada para fazer esse estado da arte, digamos assim, a Eugênia dizentérica ela já foi estudada por alguns grupos de pesquisa, principalmente grupos locais, regionais, aqui do Cerrado, universidades que têm esse interesse, essa busca por entender como as nativas, as frutíferas do Cerrado podem contribuir para essa área da farmácia, da farmacognosia. E aí nós já temos, né, estudos publicados que mostram a atividade antioxidante desse fruto, principalmente quando a gente fala de óleo essencial das folhas. E os pesquisadores também encontraram ali presenças de compostos fenólicos. Esses compostos fenólicos, eles podem ser utilizados, né, como antioxidante e como antimicrobianos, que é a aposta, né, do nosso trabalho, de que outros trabalhos também têm pesquisado. Além disso, como é um fruto, né, e ele é comumente consumido pela população, estudos que mostram aí a composição alimentar mostram que ele é uma fonte alimentar de vitamina C e também uma fonte significativa de carboidratos. Então, né, a literatura já nos mostra o potencial desse fruto, que é a Eugênia dizentérica, para nós. E como nós temos ampla distribuição aqui no estado de Goiás, mas não vou considerar só Goiás, vou considerar o Cerrado como um todo, então nós temos aqui
a possibilidade de utilização dessa planta de maneira sustentável. Quando a gente olha para um outro ramo da ciência, que é a etnobotânica, que é a forma como as plantas são utilizadas pela população, aí nós temos relatos de que as folhas desse fruto ele tem esse potencial antidiarreico, apesar de que o fruto ele possui essas propriedades laxativas. Então, quando o fruto é consumido, quando ele já está amadurecido, que ele já caiu ali, que ele está no solo, né? Você pega ele no solo e consome, ele já iniciou um processo de fermentação, onde ele pode trazer para você a manifestação dessas propriedades laxativas. Mas, no relato etnobotânico, né, o chá da folha pode fazer o efeito contrário, né, que é essa atividade antidiarreica. Bom, na literatura também, o que a gente encontra, né? Esse vegetal ele tem a presença de ácidos e compostos fenólicos, tem esse efeito laxativo, tem atividade angiogênica, ou seja, formação de novos vasos sanguíneos, é um estudo bem interessante realizado pela Universidade de Brasília. Ele é promotor de reptilização, antidiarreico, anti-inflamatório, antimicrobiano, atividade angiogênica. Todas essas atividades, esses trabalhos, né, que foram consultados, gerou para nós a possibilidade de uma publicação. Então, nós produzimos, né, em parceria com o professor Carlos Mello, a professora Josana de Castro Peixoto, nós produzimos um artigo de revisão mostrando as potencialidades farmacobiológicas da cagaita, da Eugênia disentérica. Então, a gente viu, o que a gente percebeu? Que não é um fruto amplamente estudado, talvez isso por conta da ocorrência desse fruto apenas aqui no Cerrado brasileiro, e que existiam ali lacunas de conhecimento, principalmente lacunas voltadas à utilização dos resíduos desse fruto. E isso não é só para a Eugênia disentérica, né? Então, nós temos aí vários frutos na cadeia produtiva de nativas do Cerrado, né? Vários são os frutos que estão aqui, que são consumidos, que são utilizados, e que por vezes nós não utilizamos ou nós não exploramos a utilização dos resíduos que são gerados desses subprodutos. Então fica aí também, né, você que está assistindo, que queira trabalhar com bioprodutos, bioinsumos, você pensar na exploração da utilização desses resíduos que estão sendo gerados a partir do nosso consumo e simplesmente descartados. Então, potencialmente, né, esses resíduos eles podem ser subprodutos que podem ter um valor, um potencial componente bioativo que pode vir a ser utilizado com atividade biológica. Tá? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, esse artigo ele tem acesso aberto e eu posso deixar o link para vocês posteriormente. Bom, e aí fazendo toda essa primeira etapa e vendo a possibilidade da utilização desse fruto, a ampla distribuição e ocorrência desse fruto no Cerrado brasileiro, e tendo a infraestrutura necessária, aí nós partimos, né, para explorar de fato o que esse resíduo poderia gerar para nós de subproduto e o que esse subproduto geraria para nós como ferramenta de manejo no gado leiteiro. Então, o que nós temos aí? Né? Eu trouxe só fotos ilustrativas para vocês perceberem que o nosso trabalho de pesquisa, né, ele começa lá no campo, na coleta. Né? Então, nós coletamos aí os frutos numa região grande aqui do estado de Goiás, chamada região do Vale de São Patrício. Ela engloba mais de 22 municípios, então municípios como Goianésia, Itapaci, Carmo do Rio Verde, Rianápolis, Rialma, Ceres, todos esses municípios fazem parte dessa região chamada de Vale de São Patrício. E ali nós percebemos uma ocorrência significativa de população de cagaiteiras. E aí, né, nós fomos atrás.
Então, toda aquela etapa de acompanhamento da floração, ficar lá observando para ver se realmente os frutos já estão no ponto de se fazer a coleta. Feita a coleta, higienização dos frutos, o despolpamento. Então, aí a gente optou por fazer um despolpamento em uma despolpadeira semi-industrial, né? Onde a gente guardou a polpa e utilizou só o resíduo gerado. Esse resíduo composto, basicamente, por casca e semente desse fruto. A polpa, ela não entrou no nosso estudo, na nossa pesquisa. Então, o que nós utilizamos aqui foi a parte residual desse fruto. E aí, só como eu comentei com vocês lá no início da minha fala, o projeto Condefé Cerrado também, né, surgiu da derivação desse projeto e de um outro projeto, para mostrar para essas famílias de assentados que existe valor agregado na comercialização dessa polpa. Então, né, eles podem vender a polpa e utilizar esse subproduto, claro, né, que com a técnica correta, como controle de manejo sanitário de mastite nesse gado leiteiro. Então, foi um desdobramento, né? Por isso que eu convido vocês novamente a conhecer esse projeto, né, que acabou gerando tantos outros desdobramentos entre a instituição, a pesquisa e a comunidade fazendo uma extensão. Então, feitas essas etapas, né, que vocês estão acompanhando aí nas fotos, aí nós fizemos a secagem desse resíduo. Então, esse resíduo ele foi preparado em uma estufa. Lá na estufa ele foi seco, retirada toda a umidade, depois ele foi moído, foi feita a moagem dele. E aí existem ali uma série de padrões, né, da farmacopeia que a gente tem que seguir para que a gente tenha uma droga vegetal com as características que têm que ser respeitadas, né, dentro das etapas da pesquisa. E aí a gente foi para essa parte de produção do extrato e essa testagem daquele extrato em cepas bacterianas causadoras de mastite bovina. Então a gente chegou nessa etapa e aí, quando a gente vai explorar esse resíduo, a gente percebeu a presença, a partir de métodos analíticos, a presença de compostos fenólicos. Então eu vou citar dois aqui para vocês, né, que é o ácido gálico e o ácido elágico, que na literatura eles têm potencial antimicrobiano. Então nós chegamos em condições ótimas de produzir um extrato que tinha esses componentes fenólicos como os constituintes ali naquela formulação. Ok. Chegamos no extrato, o que nós vamos fazer agora? A gente vai testar esse extrato. A gente vai validar, né, para saber se aquele extrato ele possui ou não possui atividade contra os agentes microbianos causadores da mastite bovina. Então a gente produz esse extrato. Esse extrato, né, depois que a gente fez a validação, a gente percebeu que existem ali os compostos fenólicos que a gente validou desde a primeira etapa do projeto. A gente vai testar quais são as concentrações ideais para a gente poder eliminar ou inibir o desenvolvimento daquela bactéria. Então, é todo um trabalho, né, de pesquisa, de desenvolvimento, que ele tem etapas, e muitas vezes etapas que você precisa repetir várias vezes, mas o que a gente conseguiu observar? Como a gente testou em cepas bacterianas, e aí também tinha uma outra preocupação, né? De onde vêm essas cepas? Então, todos esses micro-organismos que foram testados, eles foram isolados de animais que manifestavam mastite, que tinham uma inflamação em suas glândulas mamárias. Esses micro-organismos foram cultivados em laboratório e aí a gente foi utilizando esses micro-organismos para fazer a testagem. Então nós verificamos, né, a partir de dois testes, a gente fez o teste
da inibição. Então, qual era a concentração inibitória para não permitir o desenvolvimento da bactéria e qual que era a concentração bactericida para eliminar aquela bactéria daquele local. E nós chegamos em concentrações ideais, ou seja, né, a gente já sabe que o extrato produzido a partir dos resíduos gerados, né, desse fruto, que é a Eugênia desentérica, ele tem potencial antimicrobiano. Então, o desdobramento da nossa pesquisa, né, a gente já consegue chegar nessa afirmação, principalmente para dois grupos microbianos dessas 13 cepas que a gente testou lá no laboratório. E aí, paramos por aí? Não, né? Então, quando a gente chega nesse resultado, a gente percebe que, quando a gente olha para a biodiversidade do Cerrado, existe um leque de possibilidades. Mas pensar no leque de possibilidades é a gente pensar que nós precisamos ter a biodiversidade presente para que a gente possa utilizar e explorar essa utilização posteriormente. E daí vem, né, a proposta do nosso projeto derivado, que é o projeto Condefé. No nosso projeto, a gente trabalha com famílias de assentados, onde eles reconhecem a presença da Eugênia desentérica nas suas propriedades rurais, eles veem a possibilidade de comercialização da polpa desse fruto e eles conhecem a possibilidade de utilização do resíduo como um extrato que pode vir a ajudar, auxiliar no tratamento, controle e combate da mastite bovina. Então, né, quando a gente terminou a primeira etapa da pesquisa, que era chegar nesse extrato nas concentrações ideais, a gente foi para a segunda etapa, que é essa etapa que ela está em pleno desenvolvimento agora. Nós chegamos nessa etapa do projeto, aonde nós estamos validando agora um produto para combater e para tratar essa mastite bovina. Então, comercialmente falando, né, nós temos aí o pós-DIP, o pré-DIP, que são substâncias que são utilizadas antes e depois da ordenha. Então, pré-DIP antes, pós-DIP depois. É possível utilizar esse extrato como auxiliar no tratamento, como única fonte de tratamento? Então, são essas perguntas que a gente está respondendo agora nessa etapa do projeto. Então, nós temos um laboratório, né, que prioriza o estudo de nativas do Cerrado, mas que também utiliza resíduos como fonte de pesquisa. Vou citar só 2 exemplos aqui para vocês. Nós temos uma aluna que está trabalhando com resíduo de madeireira, trabalha com a serragem do ipê, e um outro aluno que trabalha com cabelo de milho. Então, são resíduos que você olha para a cadeia produtiva, né, e potencialmente falando, talvez a gente não enxerga a possibilidade de utilização ou de explorar um composto bioativo nesse material residual, né? Mas na verdade ele é um subproduto. Ele pode ter a presença de algum composto, algum metabólito, que pode vir a ser utilizado e ser explorado. Então esse é o passo que a gente está seguindo hoje, né? Que é explorar um produto para uso direto nesse animal, pré-DIP e pós-DIP, a partir dos estudos prévios que nós já fizemos, que é de padronizar esse extrato, de reconhecer a presença dessa substância, desse composto bioativo, de saber qual o melhor veículo para se fazer a utilização desse banho pré-ordenha, pós-ordenha nesse animal, para que a gente tenha a diminuição da utilização de antibióticos, para que a gente tenha um controle do que a gente chama de resistência bacteriana e para que a gente elimine, né, esse residual de antibiótico desse produto que está sendo produzido, que é o leite. Bom, então, deixo aqui, né, meus agradecimentos à equipe organizadora desse evento, a FAPEG, a Fundação Boticário,
né, que fomentou, possibilitou a realização desse projeto, desse trabalho, ao Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Universidade Estadual de Goiás. E deixo aqui novamente, né, o arroba do nosso Instagram, para que você siga e acompanhe lá os resultados das nossas pesquisas, os projetos que a gente tem desenvolvido. Então, para conhecer o projeto que a gente desenvolve na região do Vale de São Patrício, o Condefé Cerrado, e para conhecer as nossas pesquisas, o nosso dia a dia de pesquisador, fica para vocês o PIDBio UEG, tá bom? Fica meu e-mail também para contato, qualquer dúvida, né? A gente está à disposição, o laboratório está de portas abertas e fico à disposição de vocês. Um abraço, pessoal! Olá, pessoal! Estamos aqui de volta. Vamos iniciar agora a nossa segunda palestra, mas que palestra sensacional do professor Fernando, hein? Foi extraordinário, estou aqui acompanhando a interação de vocês. E agora, sem mais delongas, né, vamos para a nossa segunda palestra desta noite. E nesse momento eu gostaria de convidar aqui a Daniele Gonçalves, ela que vai falar um pouquinho sobre a teia da vida, biologia e a integração na saúde única. Ela que está atualmente, né, fazendo doutorado pelo programa de pós-graduação em Recursos Naturais do Cerrado, na Universidade Estadual de Goiás. Ela pesquisa sobre o aproveitamento de resíduos do processamento de IP para a criação de bioinsumos e bioprodutos. Ela possui também mestrado em Recursos Naturais do Cerrado pela UEG. Ela se especializou em indicadores biológicos de qualidade do solo e monitoramento ambiental de corpos hídricos no Rio Meia Ponte. Possui graduação em licenciatura em Ciências Biológicas também na UEG e tem uma vasta experiência em bioquímica e biotecnologia nas áreas de bioquímica de micro-organismo e análise enzimática de solos, saúde ambiental, monitoramento de toxicidade em efluentes, água superficial e solo do cerrado. E também em farmacognose e etnofarmacologia, investigação de compostos vegetais com potencial terapêutico ou industrial, e em educação ambiental, histórico em projetos de ensino sobre o cerrado e metodologias científicas para a educação básica. Daniele Gonçalves, seja muito bem-vinda. Fique à vontade agora para poder proferir a sua palestra aí e contribuir com todos nós sobre o seu conhecimento, sobre toda a sua vasta experiência dentro desse contexto. Fique à vontade, Daniela. Olá a todos os participantes do primeiro Congresso Goiano de Saúde Única. Meu nome é Daniele Gonçalves e hoje eu vou apresentar para vocês a palestra intitulada A Teia da Vida, Biologia e Integração na Saúde Única. Bom, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado, da Universidade Estadual de Goiás, onde eu também cursei o mestrado no mesmo programa de pós-graduação e a graduação em Ciências Biológicas. Para iniciar a nossa palestra, antes eu gostaria de trazer a descrição de saúde única. A descrição de saúde única, ela é uma definição composta pela tríade de saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. De acordo com a OMS, é uma estratégia integrada e unificadora que visa equilibrar e otimizar de forma sustentável a saúde das pessoas, dos animais e dos ecossistemas. Ou seja, ela é composta pela intersecção da saúde humana, da saúde de outras espécies e da saúde do ambiente, que essas espécies e o ser humano estão inseridos. E antes de falar um pouco sobre como a biologia se relaciona com a saúde única, eu queria falar sobre como o biólogo ele atua na interface dessa tríade. Aqui no Brasil, existem alguns órgãos, que são órgãos federais, que o biólogo ele pode atuar para a manutenção do meio ambiente. Entre eles destacam-se o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, e o IBAMA, ambos do Ministério do Meio Ambiente. Neles, o biólogo ele pode atuar com a vigilância ambiental, ou seja, ele vai avaliar
áreas ambientais, qual é a qualidade dessas áreas ambientais, como estão essas áreas ambientais perante algumas ações antrópicas. Além disso, ele também pode estudar a ecologia desses ambientes, ou seja, como as espécies que estão inseridas nesses ambientes, elas se relacionam, seja por meio de cadeia trófica ou de outras relações ecológicas. Além disso, ele também pode realizar o estudo de ciclos biológicos, ou seja, um ciclo biológico de um animal, ciclo biológico de uma planta, ou ciclo biológico de alguns recursos que estão disponíveis nesses ambientes, como é o caso de nutrientes ou minerais, como vai ser o ciclo geobioquímico, desses nutrientes. Além disso, o biólogo ele também pode fazer o monitoramento de alguns bioindicadores de qualidade. Esses bioindicadores de qualidade, eles podem ser bioindicadores de qualidade do ambiente e bioindicadores de qualidade biológicos. Os bioindicadores de qualidade do ambiente, eles podem ser a respeito do ar, do solo e da água desses ambientes. Além disso, existem os bioindicadores de qualidade biológicos, que podem ser espécies que a gente avalia a presença ou a ausência dessas espécies em determinados ambientes. Por exemplo, aqui em Anápolis, que é onde se localiza a Universidade Estadual de Goiás, onde eu estudo, a gente tem um distrito de várias indústrias, que é o Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA. E nele a gente tem indústria de diversas coisas, como indústrias farmacêuticas, indústrias alimentícias, indústrias de cosméticos, indústrias de insumos para engenharia civil e insumos agrícolas. Então, essas indústrias, elas vão produzir e liberar diversos resíduos no ambiente. Mas anteriormente à construção desse distrito, esse ambiente era um ambiente que sofria menos perturbação antrópica. Então, era um ambiente mais natural. Então, para avaliar se esse ambiente ele está ou não perturbado, se ele foi ou não alterado, a gente pode usar os bioindicadores de qualidade biológicos, que são as espécies. Se uma espécie a gente vai lá no DAIA, faz uma análise, faz uma coleta, identifica uma espécie. E se a gente consegue constatar que essa espécie ela está presente, então significa que esse ambiente está perturbado, porque tem algumas espécies que só vão aparecer em ambientes perturbados. E ao contrário também, se a gente vai lá, faz todos os procedimentos iguais e identifica a ausência de uma espécie, ou seja, essa espécie ela não está presente, então ela também pode atuar como um bioindicador de qualidade, porque algumas espécies elas são mais sensíveis e elas precisam de um ambiente menos perturbado para elas terem os recursos necessários para a sobrevivência. Então, se essa espécie também não está presente, significa que esse ambiente já sofreu alguma perturbação. Já sobre a biologia, como ela vai se relacionar com a saúde única? Existe um fenômeno que é chamado de ecologia de spillover ou transbordamento, que refere-se a quando existe alguma fragmentação de um habitat e essa fragmentação vai aproximar a fauna silvestre que antes era restrita só a esse ambiente. Por exemplo, no caso da imagem, a gente consegue ver de um lado a floresta amazônica e do outro lado a cidade de Manaus. O fenômeno de spillover é o seguinte: antes, esse ambiente natural, sem alteração, ele ficava do lado dele, e aí tinha como se fosse uma barreira, ou seja, um limitador entre a região que o ser humano habita e a região natural. Como acontece a fragmentação dessa área ambiental, seja por meio de desmatamento, seja por meio de mineração, ou seja por meio do próprio avanço da cidade, é, a fauna que antes era restrita só ao ambiente natural, ela tende a ficar sem lugar para existir. Então, ela tende a se aproximar da cidade onde os seres humanos estão. E com isso, com essa aproximação, diversas espécies animais tendem a se aproximar. Dentre elas estão os reservatórios e os vetores de algumas doenças, como os morcegos, os roedores ou os mosquitos. Então, eles, como tiveram um ambiente perturbado, não tem mais uma área própria deles, então eles tendem a meio que fazer um êxodo. Eles saem do ambiente que está perturbado e se aproximam cada vez mais das cidades. E isso vai prejudicar a nossa saúde humana e a saúde de outras espécies,
porque as doenças elas vêm junto com esses animais. Eu trouxe um estudo de caso, que é daqui do Cerrado, que essa matéria do O Popular, que é um jornal muito conhecido aqui em Goiás, ele traz a seguinte manchete: Perda do Cerrado aumenta casos de doenças vetoriais. Cidades com maior incidência de malária e leishmaniose possuem alta redução da área vegetativa e aumento da urbanização, ou troca do uso do solo por agricultura ou mineração. Então, nesse caso, aconteceu o mesmo fenômeno que eu relatei no slide anterior. Ocorreu a fragmentação de áreas do cerrado, então as espécies que estavam restritas a essas áreas com a fragmentação, elas fizeram um movimento de se aproximarem mais das cidades. Então, os vetores de malária e leishmaniose, como não tem mais uma área própria deles, ambiental, eles estão indo mais para as áreas de urbanização, já que as cidades são cada vez maiores e a redução muito alta de áreas que são vegetativas. E, além disso, o solo, que antes era utilizado apenas para a manutenção das espécies vegetais, agora ele está sendo substituído para agricultura ou minério. Ou, como é o caso daqui do estado de Goiás, ele também está sendo substituído para o manejo de gado, seja ele gado de corte ou gado leiteiro. Então, esse solo ele não está mais mantendo espécies vegetais que antes eram nativas daqui. Ele está sendo substituído por áreas que às vezes são de pastagens ou de plantações, e essas áreas elas vão interferir diretamente aonde esses reservatórios silvestres eles vão se localizar. Outro caso que pode acontecer são a resistência antimicrobiana. Como esse ambiente agora ele está perturbado, começa a acontecer a circulação de genes de resistência entre o solo, a água, animais e humanos. Esses genes de resistência, eles podem ser de inúmeros micro-organismos, como bactérias, fungos ou até vírus. Mas nesse caso, é mais focalizado em bactérias. Por quê? Acontece muito o uso indiscriminado de antibióticos, seja na agropecuária ou até mesmo em clínica médica, ou até mesmo as pessoas que fazem uso de antibióticos sem prescrição médica. Então, quando acontece esse uso indiscriminado, geralmente os resíduos desses antibióticos, eles também não são descartados de uma maneira eficiente. Eles são descartados indiscriminadamente no ambiente. E o que isso pode causar? Quando esses resíduos de antibióticos eles entram em contato com o ambiente, nesse ambiente a gente sabe que tem bactérias e outros micro-organismos que vivem nesses ambientes. Mas quando eles entram em contato com os antibióticos, por meio de várias mutações, sucessivas mutações, eles vão criar uma certa resistência a esses antibióticos, porque senão eles vão morrer. Então, isso gera o que a gente chama de superbactérias, que são bactérias que têm a capacidade infectante, mas quando elas sofreram essas sucessivas mutações, elas se tornam extremamente resistentes a antibióticos. Então, pode ser uma bactéria que vai causar alguma doença, mas por causa disso, vai ser muito difícil de combater ela, diminuir a virulência dela ou até de erradicar a infecção que ela está causando, já que é uma bactéria resistente. Inclusive, teve um trabalho da Universidade Estadual de Goiás, do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado, foi realizado por um aluno de doutorado. Ele investigou a bacia hidrográfica daqui de Goiás, principalmente o Rio Meia Ponte, e ele conseguiu, por meio da avaliação de parâmetros da água e do ar desses rios, ele conseguiu inferir a presença de bactérias resistentes a antibióticos. Então, com uma avaliação simples, por exemplo, ele ia lá, coletava essa água, montava os meios de cultura dessas bactérias e testava ela perante antibióticos. E assim ele conseguiu determinar que essas bactérias elas eram resistentes, porque ele também fez a avaliação dos genes dessas bactérias. Essa tese dele ganhou o prêmio da CAPES, que é um prêmio que vai consolidar os melhores trabalhos escritos na pós-graduação, porque foi inovador em avaliar que realmente, em ambientes que foram perturbados e que há o descarte desses resíduos, principalmente medicamentosos, a gente vai conseguir encontrar essas bactérias que são resistentes.
Outro estudo de caso que eu trouxe foi sobre a febre amarela e os primatas. Nessa manchete também de um jornal, a gente consegue ver o silêncio dos bugios e o alerta da febre amarela. A morte de bugios do Cerrado no campus da USP em Ribeirão Preto expõe a ameaça da febre amarela e mobiliza pesquisadores na busca por soluções. Esses macacos da imagem, eles são da espécie de bugios do Cerrado. Eles ocorrem tanto no Cerrado quanto na Mata Atlântica. Nesse caso, como algumas áreas da Mata Atlântica também já foram perturbadas e eles perderam alguns hábitats, eles também ficam em ambientes que têm seres humanos. Então, era muito comum a presença deles no campus da USP, e eles geralmente fazem muito barulho. Só que aconteceu a seguinte situação. O pessoal da USP, eles perceberam que eles não estavam mais escutando o barulho desses macacos. E aí eles pensaram, o que pode ter ocasionado isso? Porque não era comum. E aí eles foram investigar e acharam esses macacos mortos. Eles foram mortos em decorrência da febre amarela. Porque como o habitat deles estava perturbado, eles se aproximaram e assim os reservatórios e vetores de doença também se aproximaram e atingiram eles. Os macacos, eles não são transmissores da febre amarela, eles são tão atingidos quanto os seres humanos, que os vetores da febre amarela são os mosquitos dos gêneros hemagogos e do gênero Sabetes. Então, com essa aproximação e a contaminação dos macacos, eles conseguiram inferir que ia ter um surto de febre amarela e assim as medidas foram tomadas. Então, aqui a gente consegue expor mais uma intersecção entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. Porque se o ambiente está perturbado, as espécies animais, elas também vão sofrer, porque elas vão perder hábitats e os causadores de doenças que elas também sofrem vão se aproximar cada vez mais delas e dos seres humanos. Outra coisa que a gente pode relacionar a biologia com a saúde única é a questão das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, como a gente consegue ver em jornal, na internet, elas estão principalmente relacionadas ao aumento de temperatura, à diminuição de umidade, e isso vai impactar diretamente na alteração na distribuição geográfica de alguns mosquitos, que também são vetores de outras doenças, e vai alterar o período de incubação de alguns vírus. Aqui, como exemplo, eu trouxe os mosquitos do gênero Aedes e Anopheles. Do gênero Aedes, todo mundo conhece, que é o vetor da dengue. Eles tendem a ir para ambientes que estão mais quentes. Então, assim, eles vão conseguir transmitir a dengue para mais pessoas, porque eles vão se aglomerar principalmente em ambientes que estão mais quentes. Então, se as temperaturas de algumas regiões estão aumentando muito, vai ter muita presença desses mosquitos. Outro caso é alterações no período de incubação de vírus. Os vírus, em ambientes mais quentes, eles tendem a diminuir a incubação. Então, assim, eles também conseguem contaminar mais pessoas. Um estudo que foi realizado pela Universidade do Maine, em parceria com o Instituto de Mudanças Climáticas, eles conseguiram inferir que um tipo específico de Covid-19, bem na época que começou a pandemia, ele estava associado a áreas mundiais que tinham determinadas temperaturas e determinadas umidades. Então, eles avaliaram os principais pontos de ocorrência de Covid naquela época, e essas áreas elas estavam relacionadas a temperatura de 5 a 11 graus Celsius e uma umidade relativa de 47 a 79% de umidade. Então, assim, eles conseguiram prever quais eram as regiões que iam ter novos surtos de casos de Covid. Ao associar essas áreas com essas temperaturas e a incidência de casos. Bom, para finalizar, eu trouxe os desafios para a Agenda de 2030. Esses desafios referem-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos, ou ODS, eles foram criados para a ONU para que a gente consiga atingi-los de maneira global até 2030. Alguns desses objetivos, eles estão diretamente relacionados à biologia e à saúde única. Dentre eles, a gente pode destacar
o objetivo 6, que refere-se à água potável e saneamento. Porque se a gente pensar que ainda existem muitos ambientes que eles não têm água que é apta ao consumo e nem o saneamento básico, e que isso propicia ainda a transmissão de algumas doenças ou a contaminação por algumas doenças, como é o caso da esquistossomose, esse é um objetivo que claramente se relaciona com a biologia e a manutenção da saúde única. Além disso, a gente ainda tem outros ODS que também se relacionam, como é o caso da ação contra a mudança global do clima, que é o objetivo 13, porque se a gente conseguir promover ações que não vão mais aumentar as temperaturas abruptamente, é, algumas, algumas transmissões de doenças, como é o caso do slide anterior, elas podem sim ser mais controláveis. Outros objetivos que estão relacionados ao objetivo 14, que é a manutenção da vida na água, e o objetivo 15, que é a manutenção da vida terrestre. E, por fim, é o objetivo 17, que ele não se relaciona necessariamente com a biologia, mas ele diz respeito às parcerias e meios de implementação desses objetivos. Esse objetivo ele é mais social, porque diz respeito a gente conseguir a sociedade como um todo ter práticas mais sustentáveis que vão fomentar a saúde humana, a saúde animal e a saúde do ecossistema, e assim fomentar a saúde única. Bom, era isso a palestra. Eu agradeço muito a todos os presentes. É, Aqui embaixo tem o meu e-mail e o meu Instagram, caso alguém queira entrar em contato, se tiver alguma dúvida, se quiser me mandar alguma coisa ou se quiser fazer uma parceria. Então, eu agradeço muito a oportunidade e a quem está me assistindo. Obrigada. Olá, pessoal, estamos de volta aqui. Que noite extraordinária, hein? Duas palestras já sensacionais. E agora nós vamos receber aqui o professor João Vitor Guimarães, ele que vai falar sobre cultura de prevenção, como a segurança do trabalho contribuiu para a saúde única. O professor João Vitor, ele possui uma formação em gestão de recursos humanos, segurança do trabalho e é acadêmico de engenharia de produção. E ele, com uma ampla experiência já na segurança do trabalho, na área de indústrias farmacêutica, gráfica, metalúrgica e rodoviária, ele vai trazer para nós um pouco desse contexto, né? Mas segurança do trabalho, aonde que ela entra dentro da saúde única? Então, professor João Vitor, seja muito bem-vindo e a palavra está com o senhor agora. Olá a todos, me chamo João Vitor, eu sou técnico em segurança do trabalho. Atualmente eu estou trabalhando aí na área rodoviária, mas já atuei nas áreas farmacêutica, gráfica, metalúrgica e também trabalho como instrutor na Escola Técnica Tecmais. Então hoje eu vou apresentar o tema para vocês que é cultura de prevenção, como a segurança do trabalho contribui para a saúde única. Então vou trazer minha área de vivência, que é a segurança do trabalho, e inserir ela dentro da saúde única. E vocês vão ver que vai fazer bastante sentido, tanto que uma é conectada com a outra, certo? Então vou deixar essa introdução aqui para vocês. Então esse tema ele é extremamente atual e necessário, porque ele amplia a nossa visão sobre o que é segurança do trabalho. Normalmente, quando falamos de segurança do trabalho, a maioria das pessoas pensa apenas em capacete, EPI, normas e fiscalização, mas a segurança do trabalho ela vai muito além disso. Ela é uma ferramenta estratégica de proteção da vida em todas as suas formas. Então, para começar, precisamos entender o conceito de saúde única primeiro, para poder conseguir introduzir a segurança do trabalho e fazer sentido para todos nós. Então, a saúde única é o reconhecimento de que a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental são interdependentes, elas não existem separadas, então está tudo conectado. Quando um desses sistemas é afetado, os outros dois vão sofrer as consequências. Então, se o ambiente está contaminado, pessoas vão adoecer. Se os animais adoecem, o equilíbrio ecológico é quebrado. Se o equilíbrio é quebrado, surgem novos riscos à saúde humana. Então, a saúde única é pensar de forma integrada, não é olhar apenas para o ser humano, mas como todo o sistema, né, que sustenta a vida.
Aí eu pergunto para vocês, né, depois de uma introdução dessa, falando o que é saúde única. Onde que a segurança do trabalho entra nisso? Então, onde que faz sentido a segurança do trabalho nessa definição que eu trouxe de saúde única? Segurança do trabalho é um dos primeiros pontos de atuação na prática da saúde única. É dentro das empresas, obras e indústrias que muitos riscos ambientais se iniciam, onde começam. Se a prevenção falha ali, o problema se espalha para o meio ambiente e para a sociedade. Então, vai ter uma quebra de cadeia, então a gente já sabe o que acontece o que acontece quando a gente tem essa quebra de cadeia. Então, vai afetar os outros dois. Um exemplo prático, ampliado. Vamos imaginar uma situação comum, um vazamento de produto químico. Primeiro nível de impacto, o trabalhador. Então, ele pode sofrer queimaduras químicas, ele vai sofrer intoxicação, problemas respiratórios, pode ter também um acidente por escorregamento. Aí vem o segundo nível, o ambiente interno da empresa. Vai ter contaminação do piso, contaminação do sistema de drenagem. A gente tem também o risco de acidente. Então, já vai se aumentando. Então, a gente já consegue ver dentro da segurança do trabalho já se quebrando aquele ciclo que a gente falou da saúde única. Quando afeta um, vai afetar o outro. Terceiro nível de impacto, meio ambiente externo. Por conta de um vazamento, a gente pode ter contaminação do solo, a gente pode ter contaminação da água, morte de micro-organismos essenciais ao solo. Então, já houve mais uma quebra. Quarto nível de impacto, a gente tem a fauna. Então, pode-se ter animais contaminados, pode-se aumentar a mortalidade dos animais que vivem ali perto, pode ter um desequilíbrio do ecossistema. Então, vamos trazer aqui um exemplo próximo nosso, o DAIA. Então, o DAIA está inserido dentro de um ecossistema. Então, nós temos animais, nós temos o solo. Então, tudo isso aí vai impactar se a gente tiver um vazamento de químico, que é o exemplo que a gente está dando. Trazer aqui também quinto nível de impacto, a sociedade. Então, água contaminada, alimentos contaminados, doenças, custos para o sistema de saúde. Então, é uma bola de neve. Um simples vazamento de produto químico vai gerando essa bola de neve em todas as cadeias, ambiental, animal e de saúde pública. Então, como eu disse, tudo isso pode começar com uma falha simples, um armazenamento incorreto, com falta de inspeção ou uma falta de treinamento. Então, eram questões simples que poderiam ter sido resolvidas e a gente não ter esse vazamento causando essa avalanche de problemas. Então, isso mostra que a lógica é falha na prevenção, causa acidente ocupacional, que causa impacto ambiental, que causa problema de saúde pública. E é exatamente isso que a saúde única quer evitar. Trazer um pouco agora de cultura e de prevenção. Então, acho que ficou bem claro, né, essa cadeia que vai ocorrendo por conta de um problema simples que poderia ter sido evitado com a prevenção básica. A cultura de prevenção não é apenas normas escritas, pessoal. É comportamento, é atitude, é mentalidade. É quando o trabalhador entende que ele é responsável pela própria segurança, ele é responsável pela segurança do seu colega e ele é responsável pelo impacto ambiental do seu trabalho. Quando a pessoa que trabalha entende que ela é responsável pela própria segurança e a do seu colega, ela vai ter um senso maior de responsabilidade. Muitas vezes as pessoas acham que quem é responsável pela segurança vai ser o técnico de segurança do trabalho, ou o responsável pela segurança. E não é. É você, precisa vir de você. Você precisa se cuidar e cuidar do seu próximo, para que toda aquela cadeia produtiva, independente do segmento que você trabalha, independente desse segmento, você precisa se cuidar e cuidar do próximo para que a segurança exista. Quando a empresa entende também que prevenir é mais barato do que corrigir, prevenir é mais ético e prevenir salva vidas. Então, a empresa entendendo isso também, ela consegue ter e estabelecer uma cultura de segurança verdadeira e uma cultura de prevenção. Uma empresa com cultura de prevenção, ela sempre vai investigar o perigo antes do acidente, então ela vai procurar, vai fazer esse levantamento,
ela vai atuar na causa, não na consequência. Então, ela está vendo que se existe um problema, ela já vai atuar ali naquele problema para que ele não se torne um problema maior futuramente. Então, ela não vai esperar acontecer o acidente, acontecer o problema para ir lá atuar depois que já aconteceu. Não, vai atuar antes para que não tenha nenhuma possibilidade de acontecer futuramente. Tecnicamente, a cultura de prevenção é sustentada por ferramentas de segurança do trabalho. Quais são essas ferramentas? Nós temos o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse Programa de Gerenciamento de Riscos ele ajuda bastante. Por quê? Porque você vai fazer o levantamento de todos os riscos daquele ambiente do seu trabalho. Você fazendo esse levantamento, você consegue mapear, você consegue enxergar onde estão os riscos, onde estão os perigos, o que você precisa fazer. Então, você vai fazer um gerenciamento para tentar eliminar ou reduzir aquele risco, para que não ocorra um acidente. E se caso ocorrer um acidente, ele não seja grave. Porque nem sempre a gente vai conseguir eliminar 100%, mas a gente pode amenizar. Então, esse programa ele é muito importante por isso, porque a gente vai conseguir observar. Nós temos a APR, que é a nossa análise preliminar de risco. Essa análise preliminar de risco é uma documentação que você faz um levantamento daquela área que você vai trabalhar, já identificando pontos de risco. Então, não, eu vou fazer essa atividade aqui, pode acontecer esse acidente, não, pode acontecer aquilo. Então, você já se adianta e já se previne antes de iniciar a atividade. DDS. DDS também muito importante, os nossos diálogos diários de segurança, né? Falar sempre sobre segurança, reforçar temas, para que fique gravado na mente das pessoas. Então é muito importante sempre tá falando sobre segurança para engajar todos que estão naquele ambiente. As inspeções de segurança são muito necessárias. Essas inspeções podem ser feitas pelo técnico de segurança, mas também são feitas pelos próprios profissionais. Vocês podem fazer inspeção de segurança na área de trabalho de vocês para que vocês garantam que vocês estão seguros. Essas inspeções são para a segurança de vocês, para as pessoas que trabalham com vocês. Os treinamentos periódicos, para que você mantenha os procedimentos corretos de como deve fazer aquela sua atividade. Seguir sempre procedimentos operacionais. Se os procedimentos operacionais existem, é para serem seguidos, justamente para evitar qualquer tipo de acidente. Nós temos as investigações de quase acidente. Então, quando você tem um quase acidente, ele não é classificado acidente, a pessoa não se machucou, não aconteceu nada. Mas esse quase acidente, sendo repetido várias vezes, ele vai gerar um acidente grave. Isso é estatística. Então, quando a gente observa um quase acidente e já elimina aquilo que quase gerou um acidente, a gente elimina esse risco por completo. Então, é muito importante essa atenção também nas investigações de quase acidente. Vamos falar agora do pilar 1, que é a saúde do trabalhador. O primeiro pilar da saúde única dentro da segurança do trabalho é a proteção do trabalhador. O trabalhador ele é o primeiro que vai sofrer quando a prevenção falhar. O acidente e doenças ocupacionais não são apenas estatísticas, isso aí a gente sabe que é realidade. Então, elas são vidas impactadas, né? Famílias afetadas, são perdas humanas. Então, um acidente, pessoal, ele vai afetar não só aquele colaborador, vai afetar os colegas de trabalho, vai afetar a família, vai afetar o próprio acidentado. Então, uma pessoa que se acidentou e teve algo irreversível, a pessoa vai ter um estilo de vida diferente a partir daquele acidente. Então, é muito importante essa cultura de prevenção, principalmente ali para o colaborador. Por quê? O colaborador vai ser o que vai estar exposto aos produtos químicos, exposto a poeira, exposto a ruído, exposto a agentes biológicos. Então, qualquer erro de prevenção, ele vai ser o primeiro a sofrer as consequências. Então, por isso que é muito importante essa prevenção, essa cultura de prevenção tem que vir da gente, a segurança, justamente por isso, porque nós vamos ser os primeiros a serem impactados. Quem faz a atividade de risco é o primeiro a ser impactado. Então, quando protegemos o trabalhador dessas exposições, nós estamos interrompendo uma cadeia de impactos. Então, impacto social, impacto de saúde, impacto ambiental também. Então, a gente quebra essa cadeia agindo com prevenção, que é a forma mais fácil de evitar isso. Então, a prevenção ela é simples quando se é bem feita. Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla de prevenção, tá?
nós temos o pilar 2, que é a cultura de prevenção e proteção ambiental. Muitos riscos ocupacionais também são riscos ambientais, então vai ter essas duas classificações. Vou trazer alguns exemplos. O produto químico mal armazenado, o que ele vai gerar? Risco de intoxicação, então o colaborador que sofreu o acidente ali, ele tem um risco de intoxicação, e nós temos o risco da contaminação do solo e da água. Então, dependendo de onde teve esse vazamento, qual tipo de produto químico foi, às vezes um tem uma maior gravidade, menor gravidade, mas querendo ou não, está sendo contaminado. Então, vai direto ali para o solo ou para a água. Então, a gente tem esses dois riscos. Questão de poeira, vamos lá. A poeira, colaborador respirando muita poeira, vai adoecer ele. Aquela nuvem de poeira ali, dependendo do tipo de produto, que também é aquela poeira, pode ser poeira de terra, pode ser fumo metálico. Então, vai poluir o ar e afeta as comunidades próximas. Então, pode também gerar ali um impacto social por conta dessa poeira. Óleo e combustível. A gente pode ter um escorregamento por acidente. Então, um colaborador ali está andando rápido, não viu, se escorregou, machucou. Uma pessoa que escorrega pode machucar nada, ou pode ter um machucado grave. Pode ser um acidente leve ou pode ser um acidente grave. A gente nunca vai saber. E também da mesma forma, o vazamento, a gente vai ter a contaminação da água e do solo. Nós temos também questão de resíduos. O que os resíduos podem trazer? Os vetores, como os ratos e mosquitos, e trazer doenças. Então, pode trazer aí leptospirose, tem a dengue. Então, os resíduos também eles vão atuar dessas duas formas, impacto ambiental e impacto no colaborador. Ruído. O ruído ele vai gerar o estresse ocupacional. Além desse estresse ocupacional, pode trazer também a questão da surdez. E tem um impacto direto na fauna. Então, se aquele local não faz o controle do seu ruído, um ruído muito alto, vai gerar um impacto ambiental naquele local. Então, ele vai ter esse impacto social e ambiental. Então, quando a gente vê assim, um técnico exigindo um armazenamento correto, bacias de contenção para caso tenha vazamento de produto químico, exige as inspeções na máquina, um plano de resposta de emergências ambientais que faça a segregação de resíduos, o que esse técnico está evitando? Seja o técnico ou seja o profissional que se preocupe com isso. Ele está evitando a poluição do solo, poluição da água e poluição do ar. Então, quando o técnico exige isso, não é uma exigência boba, ele tem um fundamento. Então, eu não estou só cumprindo normas, eu estou fazendo saúde única. A gente não pode pensar só na parte burocrática, parte de norma. A gente está conseguindo enxergar que tudo isso vai gerando uma cadeia que vai sendo evitada com a prevenção. E se não é evitada, essa cadeia, essa bola de neve, ela fica muito maior. E muitas vezes até pode se tornar algo incontrolável. O terceiro pilar, proteção da sociedade e dos animais. Pessoal, a sociedade é a última a sofrer, mas é a que sofre por mais tempo. Um solo contaminado pode levar décadas para se recuperar. O lençol freático contaminado pode afetar gerações e uma fauna destruída pode nunca se recuperar totalmente. E como que a sociedade pode sofrer com isso? Água contaminada. O que a água contaminada vai gerar? Doenças infecciosas, problemas gastrointestinais, internações. Um ar poluído pode gerar doenças respiratórias, o aumento da mortalidade. Os resíduos vão atrair ratos, mosquitos e as doenças, né, que os mesmos podem trazer para nós, como leptospirose, dengue, como eu já tinha dito anteriormente. A fauna, ela vai sofrer diretamente com a intoxicação, perda de habitat e o desequilíbrio ecológico. Então, esse desequilíbrio ecológico que vai desencadear também um monte de problemas nas outras áreas da saúde única. Então, a falha de segurança dentro de uma empresa vira um problema de saúde pública fora dela. É por isso que é importante todo esse controle, toda essa prevenção em todas essas áreas, para que a gente mantenha o controle e não atinja nenhuma das áreas, nem a do meio ambiente, nem a de saúde pública e muito menos a animal. Então, todos são importantes nessa cadeia. E agora eu quero destacar também o papel do técnico de segurança nesse contexto.
Então, técnico de segurança, ele não é só um fiscal de EPI, e ele é um profissional que atua na origem do problema. Então, nós, como técnico de segurança, nós somos o elo entre produção, meio ambiente e saúde coletiva. Então, nós unimos, né, os três. Nós nos preocupamos, né, com os três. Nós trabalhamos na causa, não na consequência. Então, a gente sempre procura a causa do problema. A gente quer achar a causa do problema. A gente não quer resolver consequência. A gente quer procurar a causa para que não existam as consequências. Para impedir que exista. Então, a gente quer achar a causa, nosso estudo, sempre na área que for. A segurança do trabalho sempre vai estudar em cima da causa, para a gente conseguir evitar. E quando falamos de saúde única, não estamos falando de teoria, né? A gente fala de responsabilidade. Então, uma responsabilidade muito grande. São áreas muito importantes. Cada inspeção que fazemos, como eu falei para vocês, a inspeção não é limitada para o técnico de segurança. A inspeção é do profissional que vai trabalhar ali. Então, cada inspeção que nós fazemos, cada treinamento que recebemos e que damos, cada risco que corrigimos é uma ação direta a favor da vida, literalmente a favor da vida. Porque se a gente falha em um desses campos e acontece um acidente, a gente falhou com a vida. Porque um colaborador pode ter a vida prejudicada para sempre, pode perder a vida, a gente pode gerar contaminação no meio ambiente e essa contaminação também atacar diretamente a vida da população, a vida dos animais. Então é uma grande responsabilidade. Então quando a gente falha em um desses, a gente não estamos nos responsabilizando a favor da vida. Então, segurança do trabalho, pessoal, é o início da cadeia de proteção da saúde única, tá? Por isso que eu digo, a segurança do trabalho é a primeira barreira de proteção da saúde única dentro das organizações. Antes do hospital, antes da vigilância sanitária, antes de IBAMA, antes da saúde pública, em primeiro lugar precisa vir a prevenção. Não que esses órgãos não sejam importantes, mas vocês conseguem entender que se a gente tem a prevenção em primeiro lugar, todo o resto em qualquer organização vai funcionar muito melhor? Tudo vai funcionar direito, melhor, sem ter aquele problema futuro, aquela consequência que vai ter que ser resolvida. Então, se a gente trabalha com prevenção, trabalha na causa, a gente evita as consequências que um erro pode nos gerar. E para finalizar, eu deixo 3 mensagens. A primeira, cultura de prevenção não é custo, é investimento em vida. Então, a gente vê muito o pessoal falando, não, adequar isso aqui vai ficar caro, vai tomar nosso tempo. A gente escuta também bastante, esse DDS aí de 5 minutos atrapalha a nossa produção. E não é isso, pessoal. Não é custo, não pode se pensar como custo, é um investimento à vida. Então, se você faz esse investimento lá na frente, você colhe os benefícios dessa prevenção que você teve. A segunda, segurança do trabalho não protege só quem trabalha, protege toda a sociedade. Então, como eu falei anteriormente, imagina uma contaminação na água, contaminação no solo, isso vai afetar diretamente a sociedade. Então, a segurança do trabalho não é só o trabalhador, não é só quem trabalha, vai proteger todos da sociedade. Terceiro, todo acidente evitado é uma doença que nunca vai existir. Então, se a gente, tantas doenças físicas, doenças ocupacionais, quando a gente previne, ela nunca vai existir. Então, não vai ter colaborador ficando surdo por conta de ruído, com doenças pulmonares por conta de estar respirando produto químico. Então, se a gente previne, a gente evita que exista uma doença. Então, é muito importante essa prevenção, esse olhar crítico, tanto da área de segurança do trabalho, quanto das pessoas que trabalham também. O colaborador ele tem que conseguir ter essa visão crítica para que ele trabalhe em segurança também, para que ele seja crítico naquilo que ele está fazendo. Eu estou exposto a esse tipo de risco. Por que eu não estou me protegendo? Isso aqui futuramente vai me prejudicar. Às vezes eu não consigo nem me aposentar. Ou se eu me aposentar, vou me aposentar sem conseguir aproveitar o resto de vida por conta de alguma doença ocupacional. Então é muito importante também, quem não é da área da segurança do trabalho, ter essa visão crítica. E eu queria encerrar aqui com vocês com uma frase. Quando prevenimos riscos no trabalho, não estamos protegendo apenas o trabalhador,
Estamos protegendo a água que bebemos, o ar que respiramos, os animais que dividem o planeta conosco e a saúde da sociedade inteira. Isso é saúde única. Isso é o verdadeiro papel da segurança do trabalho. Então, deixa essa frase aí para vocês refletirem, né? Queria mais uma vez agradecer a todos pela paciência, pelo convite aqui também, para ter essa disponibilidade de estar falando de segurança do trabalho para todos. Meu nome é João Vitor Guimarães da Mata, sou técnico em segurança. Se vocês quiserem seguir, meu Instagram é _ João Vitor Guimarães, e se quiserem entrar em contato, meu e-mail é joãovictordamata@hotmail.com. Muito obrigado a todos e espero que eu consiga ter colocado uma sementinha na questão de prevenção na cabeça de vocês e vocês consigam ter um olhar diferente, um olhar mais crítico. Muito obrigado a todos. Pessoal, que noite sensacional que nós estamos tendo aqui. Deixa eu ver nos comentários, vão colocando aí o que vocês estão achando desta nossa primeira noite do primeiro Consul, Congresso Goiano de Saúde Única. Eu estou aqui nos bastidores acompanhando tudo, observando as interações, observando a fala dos palestrantes. Estou aqui, ó, com o meu caderninho aqui anotando bastante também, porque eu estou aprendendo muito com essas feras que estão aqui contribuindo conosco na realização do nosso primeiro Congresso Goiano de Saúde Única. E não terminamos por aqui, né? Vamos continuar a nossa noite. Teremos mais uma palestra sensacional agora. Quero convidar aqui a Lara Judite, que vai falar sobre jejum e exames laboratoriais. Ela que possui uma graduação superior em biomedicina pela Faculdade Anhanguera de Anápolis, e ela é especialista em bioquímica clínica avançada. Então, ela vai trazer um pouco para nós também desse contexto dentro da saúde única, né, lá da biomedicina, e eu tenho certeza que vai enriquecer, vai engrandecer muito o nosso aprendizado aqui nessa noite. Então, Lara Judite, seja muito bem-vinda e a palavra está com você a partir de agora. Olá, pessoal. Meu nome é Lara, eu sou biomédica, especialista em bioquímica clínica avançada. E hoje eu vou falar para vocês sobre jejum e exames laboratoriais, um tema que sempre traz consigo a dúvida do paciente quando ele procura o laboratório para a realização dos seus exames de rotina. Mas então, o que é o jejum propriamente dito? O jejum vai ser um período em que o paciente permanecerá sem a ingestão de alimentos calóricos antes da coleta de sangue. O jejum será essencial porque a ingestão de alimentos ela pode alterar a concentração de várias substâncias no nosso sangue, podendo inclusive gerar resultados falsamente alterados. O jejum permite que o médico assistente interprete, observe resultados reais do estado atual do seu corpo naquele momento em que os exames são coletados. E o objetivo desse laudo é observar como fisiologicamente, bioquimicamente, o seu corpo se comportará diante do jejum. Qual será o valor da sua glicose em jejum? Qual é o valor do seu triglicérides, do seu colesterol total diante do jejum? E é exatamente esse analito que nós queremos isolar e queremos interpretar. Alguns pacientes leigos, eles não entendem que a ingestão de água ela não interromperá o jejum. Alguns pacientes, inclusive, interrompem medicamentos de uso contínuo, como medicação da coagulação, pressão, porque eles acham que estão interrompendo o jejum. Porém, o laboratório ele não prescreve e nem altera nenhum tipo de prescrição medicamentosa. Então, é importante dar ciência para esse paciente, trazer riqueza de detalhes na orientação para que isso seja evitado. Lembrando que, quando nós alimentamos, essa glicose ela dobra o seu valor, juntamente com o colesterol.
E quando esse paciente ele não cumpre o jejum obrigatório, nós estamos apenas avaliando uma amostra aleatória, que esperadamente vai dar acima das faixas de referência. Geralmente, no geral, para a coleta de exames de sangue, é exigido um período de jejum. Porém, nós precisamos entender que cada paciente pode ter a sua particularidade. Pacientes idosos, por exemplo, para sua melhor comodidade, nós podemos flexibilizar esse jejum em uma conversa, entendendo o lado do paciente. Outros casos, como pacientes pediátricos, é muito difícil você convencer uma criança que ela tem que ficar 12 ou 8 horas de jejum. Então, as crianças elas chegam irritadas, não colaborativas. Quando se trata de bebês e recém-nascidos, o jejum vai ser entre o intervalo das mamadas. Crianças especiais também nós podemos flexibilizar esse horário. Em vez de ser 4 horas, nós podemos reduzir para 1, 2 horas para determinados exames. Como eu disse, trazendo ali mais comodidade e conforto para esse paciente. Afinal, a gente quer que ele volte para o laboratório, trazer conforto no seu atendimento e não deixar nenhuma criança nervosa, nenhuma mãe muito estressada por levar a criança no laboratório. Então, realmente trazer essa comodidade o máximo que a gente consegue o possível para cada paciente. Mas existem laboratórios que são muito rígidos, que eles não permitem, eles não são flexíveis. Porém, para a gente aproximar esse paciente, para a gente fidelizar esse paciente, é necessário que a gente adote uma postura mais flexibilizadora. No modo geral, principalmente exames bioquímicos, hormonais, imunológicos, sorológicos, podem exigir que as coletas sejam realizadas em condições de jejum. E é muito importante trazer informações particulares dos pacientes, como medicações de uso contínuo, porque elas podem constituir interferentes medicamentosos. Então, trazer ali uma riqueza de detalhes sobre os hábitos e sobre medicações com o propósito de evitar alterações nos resultados advindos dessa interferência. Nós vemos alguns casos comuns de pacientes internados que estão em uso de corticoides. É esperado que esse paciente tenha uma glicose alta, tenha uma hiperglicemia, ocasionado justamente pelo uso prolongado de medicações. Também podemos observar em alguns hemogramas uma plaquetopenia temporária induzida por drogas, gerando até mesmo alguns resultados que não vão coincidir com a clínica daquele paciente naquele momento. Porém, a gente pode anotar nas observações ou se comunicar mesmo com o médico assistente, informando as medicações que esse paciente está em uso e os possíveis interferentes no laudo. Portanto, a maioria dos exames vão exigir condições simples de jejum. Outros, no entanto, podem ser um jejum mais prolongado, como, por exemplo, a realização do perfil lipídico, glicose 8, perfil lipídico 12. E algumas avaliações do cortisol, que vai requerer que o paciente faça essa coleta em horários pré-estabelecidos. E o médico, ele precisa interpretar fisiologicamente, bioquimicamente, que a glicose alta em jejum pode ser um sinal de pré-diabetes ou do diabetes. Então, seguir esse jejum laboratorial, às vezes à risca, e analisando a flexibilidade em alguns casos, é importante para a qualidade dos laudos e para a conduta médica diante do resultado que será liberado de acordo com cada paciente. Mas quais são os exames que realmente vão exigir o jejum? Eu trouxe aqui para vocês
o carro-chefe dos laboratórios, né? Que é a glicose, que é 8 horas, a insulina, o perfil lipídico completo, que é 12 horas, o ferro, alguns hormônios tiroidianos, como TSH, T3, T4 e cortisol, pode ser 4 horas. E eu também trouxe um que vai exigir, sim, um jejum, mas esse é um jejum diferente, que é a dosagem do antígeno prostático. O antígeno prostático, ele também tem as suas orientações que devem ser seguidas à risca. Esse jejum vai ser sexual. Esse paciente, ele não pode andar de bicicleta, ele não pode andar a cavalo, ele não pode ter relações sexuais entre 24 a 48 horas. Por quê? Esse resultado, ele vai dobrar suas concentrações no sangue, gerando um resultado falsamente alterado, impedindo que o médico interprete se é o estado atual do paciente ou se ele deve considerar que o paciente não seguiu as orientações. Então, para evitar que esse paciente tenha uma conduta errada ou que o médico tenha uma interpretação ambígua, nós pedimos para esse paciente retornar ao laboratório no período de 24 a 48 horas com as orientações seguidas para coleta desse exame. Porém, pessoal, nós temos alguns casos dentro do laboratório. Tem aquele paciente que ele fala que ele não vai fazer o jejum e que ele quer coletar a glicose e o perfil lipídico dele sem o jejum. E o que nós fazemos diante desse paciente? Nós realizamos a coleta. Mas na hora da liberação do laudo, nós liberamos como observação, citando que o paciente não seguiu o jejum preconizado para a realização do exame. E nós temos alguns médicos que é muito parceiro do laboratório. Então, esse paciente chega com seu resultado no consultório, o médico olha o resultado e vê lá na observação: o paciente não seguiu o jejum exigido para o exame. O médico dá uma bronca nesse paciente e fala para ele que ele tem que retornar ao laboratório para a realização do exame da forma correta. Porque ele não consegue ter um norte, ele não consegue avaliar esse paciente da forma que ele gostaria. Inclusive, não teria nenhuma conduta confiável em relação a isso. Então, esse paciente, ele volta para a gente com o rabo entre as pernas e faz uma recoleta, onde que ele possibilita que o médico interprete esse resultado realmente do seu estado fisiológico atual diante do jejum preconizado. Nós falamos sobre seguir à risca o jejum de 8 a 12 horas. Também falamos sobre a importância de analisar cada paciente, entender que às vezes a flexibilização vai trazer mais uma comodidade para o paciente. E agora nós vamos falar do paciente de jejum prolongado e como esse jejum prolongado pode prejudicar o exame. E o que acontece no corpo quando o paciente ultrapassa as 12 horas de jejum? Então, geralmente, quando esse paciente de jejum prolongado chega até o laboratório, Lara, eu gosto de orientar que ele siga o jejum corretamente e retorne outro dia. Porém, tem alguns pacientes que eles vão reclamar, vão dizer que é normal, que ele em outro laboratório ele fazia dessa forma, ou por que ele não pode fazer assim. E às vezes, novamente, a gente flexibiliza esse atendimento. Os exames laboratoriais, eles vão ter várias variáveis pré-analíticas que têm grande impacto na qualidade dos resultados do laboratório, incluindo fisiológicas, né, onde a preconização do jejum nos exames também vão influenciar nesse resultado e na interpretação médica desse laudo. O jejum prolongado, ele pode e vai aumentar a glicose no sangue, porque o fígado ele vai perceber que está faltando alimento.
o nosso corpo ele tem um comportamento de entender que ele precisa ativar o sistema compensatório. E quando ele ativa o sistema compensatório, ele busca outras vias metabólicas de produção de energia. Então, ele ativa a gliconeogênese, que é uma produção de glicose que acontece no fígado. Ele ativa a gliconeogênese, que produz o glicogênio vira glicose. Então, alguns hormônios eles vão ser liberados, resultando em mais açúcar no sangue, especialmente em quem tem a resistência à insulina ou já seja pré-diabéticos. Entendam que o nosso corpo precisa, completar aquela falta de glicose para que ele possa manter o nosso sistema nervoso central e outros órgãos vitais funcionando. Então, essa glicose, ela tende a aumentar quando o jejum está muito prolongado. E além das vias de produção de gliconeogênese, a gente também vai ter a quebra de ácidos graxos, A gente vai ter a lipólise, que é uma outra via que o nosso corpo também tem para liberar, manter a glicose sustentando outros tecidos, enquanto os ácidos graxos mantêm outros tecidos. A glicose mantém o sistema nervoso central e os ácidos graxos, os outros órgãos vitais. Então, temos alguns mecanismos envolvidos, a produção hepática da glicose, que acontece no fígado, justamente para manter os níveis de glicose estáveis circulantes no nosso sangue. Então, o nosso corpo ele ativa esse sistema compensatório para compensar a falta de alimento após as 12 horas. Também temos outros hormônios que vão mobilizar outras fontes de energia justamente para que a gente não tenha descompensação. Quando o nosso corpo tenta manter a glicose alta para sobreviver em condições normais, isso é equilibrado. Mas em quem já tem a resistência à insulina, como um pré-diabético ou diabético, essa resposta é a resposta de sobrevivência. Lembrando que, gente, uma informação muito importante. Pacientes diabéticos, pré-diabéticos, já diagnosticados, nós não exigimos jejum. Esse paciente ele não pode ficar muito tempo sem se alimentar, porque ele pode ter um rebaixamento de consciência. Então é interessante que na anamnese, na ficha do laboratório também nós perguntamos se ele tem algum histórico para tentar prever, esse tipo de acontecimento. Durante o jejum muito longo, o corpo começa a usar os corpos cetônicos, ou ácidos graxos, como principal combustível, deixando a glicose necessária ao sistema nervoso. O organismo ele sempre vai criar mecanismos de sustentação. Geralmente, o sistema nervoso central é o que mais gasta glicose. Então, toda essa glicose ela vai ser direcionada para o nosso sistema nervoso central. Quando nós comemos um carboidrato ou outro alimento, o corpo ele começa a quebra de gordura e a estocar essa energia. Nosso corpo tende sempre a guardar para um momento onde ele não vai ter esse recurso. Então, tanto o jejum entre 12 e 8 horas é importante para a avaliação do estado fisiológico desse paciente propriamente dito, e é importante que o paciente de jejum prolongado procure o laboratório outro dia para a realização correta desse jejum, a fim de entender que o seu laudo precisa ser interpretado nas condições corretas do seu organismo. Lembrar que essa glicose ou esse triglicérides alto nas condições de jejum pode ter indicações patológicas. Então, essa é a importância do jejum dentro dos exames laboratoriais. Muito obrigada, pessoal.
Olá, pessoal! Muito boa noite, né? Algumas pessoas foram entrando aqui no decorrer da palestra. É uma satisfação muito grande estarmos chegando ao final da nossa primeira noite de palestras do Consul, primeiro Congresso Goiano de Saúde Única. Fiquei muito feliz com a interação, com todo o aprendizado que os palestrantes trouxeram para nós aqui nessa noite. Então, eu fico muito gratificante com isso. O professor Leonardo, que está aqui acompanhando nos bastidores também, a gente está muito entusiasmados com essa primeira noite do Consul. E não esqueçam, né, amanhã nós temos um encontro marcado aqui também, às 19 horas, onde teremos mais algumas palestras para podermos aprender ainda mais sobre todo esse contexto, sobre esse universo da saúde única. Então, forte abraço para vocês e a gente se encontra amanhã às 19 horas. E não esqueça, né? Acesse amanhã durante o dia a área das apresentações científicas para vocês conhecerem também o trabalho que está sendo muito bem desenvolvido por vários outros pesquisadores em todo o nosso país. Então, forte abraço para vocês e a gente se encontra amanhã às 19 horas, na segunda noite do primeiro Consul, primeiro Congresso Goiano de Saúde Única. Forte abraço e a gente se encontra amanhã.